Alcineide, você está sem áudio. Ela sabe, ela tá jantando. Então, gente, É. vamos lá. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Começando aqui, né, mais um encontrão local da iniciativa Sem Covid-19, que acontece toda segunda-feira a partir das 8. Esse é o 8º encontrão local, né? E a temática que a gente tem hoje é uma temática que ela pode ser digerida, metabolizada de várias formas. A gente vai falar sobre essa palavra estrangeira, essa palavra inglesa chamada lockdown, né? E como nós estamos muito acostumados, né, com os estrangeirismos por aqui em termos linguísticos, né? Tem muitas das palavras que nós falamos na nossa língua são palavras, por exemplo, bidet, que é uma palavra francesa, né? E a gente usa o bidet como se fosse uma palavra portuguesa. A gente usa também muitas expressões da língua inglesa aqui, né, anglo-saxônica. E parece que o lockdown tem tudo para começar a fazer parte, né, do dia a dia, assim como as pessoas usam feedback e etc. Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como não só do aspecto linguístico da coisa, mas também do aspecto prático e psicológico e emocional do que de fato é um lockdown, né? E o que pode representar um lockdown para a gente em várias dimensões, né? Eu fiz a provocação hoje na chamada do texto, que é a seguinte. Aliás, foram várias provocações, mas uma em especial foi justamente essa de entender por que aqui na Terra Brasilis, uma parte considerável da população, né, percebendo que tem um volume de mortes acontecendo diariamente na casa das dezenas, se não centenas de milhares de pessoas por todo o planeta, quando uma cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, como Niterói, e cidades até no sul, né, se propõe a fazer um lockdown, que não é um lockdown no sentido rigoroso do termo, por que muitas pessoas literalmente dão muito pouca importância ou dão nenhum crédito para isso? Então, esse é um aspecto que a gente vai conversar também, mas não no sentido político da coisa, né? Da politização da coisa. Um aspecto mais social, um aspecto mais psicológico, um aspecto mais cultural da coisa. Eu acho que isso é alguma coisa que vale a pena a gente conversar. E, por fim, entender o que é um lockdown para cada um que está aqui, né? O que isso pode significar, como é que você recebe essa carga de informação? Na medida que muitos de nós aqui estamos em casa, estamos ficando em casa, estamos meio que num regime de quarentena, vamos dizer assim, né? Que também é outra coisa que tem a sua própria definição no Aurélio, à parte. Quer dizer, na realidade, a gente nem está em quarentena, a gente está uma coisa parecida com a quarentena, a gente está em resguardo, vamos botar assim. Então, no resguardo, nós estamos assim procurando sair o menos possível para a rua, né, para evitar o aumento do contágio, por diante. Então, assim, são vários aspectos que a gente pode conversar. E eu acho que a temática de hoje também conversa com as temáticas dos encontrões anteriores, né, onde a gente conversou de tudo um pouco. Conversamos sobre as dores das coisas que estão morrendo, né, com toda essa transformação nas sociedades que está acontecendo, as coisas que estão nascendo, né, os horizontes. Conversamos sobre o futuro. Qual é o futuro da palavra futuro, né? Qual é o futuro do futuro, né? Um dos encontros. Quer dizer, então, a gente vem fazendo vários tipos de conversas que provocam reflexões para a gente, né? Algumas, de fato, são para acolher as pessoas nas suas hiperlocalidades, né? E é um pouco por aí. Então, assim, vai ser muito bacana a gente poder ouvir cada um aqui, né? A gente poder fazer esse registro, né? Entender um pouquinho como cada um percebe esse processo, porque, veja, existe realmente, digamos, entre aspas, a possibilidade de realmente se implementar um lockdown para valer aqui no Brasil, né? E um lockdown para valer no Brasil não é nada parecido com o que a gente está vivendo até agora, né? Ou seja, é realmente um fechamento total, sem circulação, e todo mundo dentro de casa enfurnado, como boa parte da Europa está vivendo, uma parte significativa da Ásia também, né? Sem contar alguns estados e algumas cidades americanas. Bem, gente, esse é o contexto, né, do encontro hoje. A ideia hoje aqui como a gente começou mais tarde, né, a gente não estender muito, a gente procurar, de repente, compartilhar de forma mais direta,
né, como é que a gente está percebendo isso. Não, mas, claro, não deixar de fazer o registro, né? E dar boas-vindas a quem está chegando, digamos, basicamente a primeira vez aí, né? Que é o Paulo. Paulo, boa noite, querido. Está aí com a gente. Boa noite. O Paulo é bastante ativo lá em Lavras, né? Ele vai falar um pouquinho de como é que ele está ativo lá. Ele está por detrás da cocriação de uma plataforma chamada Causas Comuns, né? Causa Comum, que é bem interessante, justamente para interligar as pessoas. A gente vai conhecer também como é que isso está funcionando lá na cidade, como é que isso está acontecendo lá na cidade como um todo, né? E como é que as pessoas estão acessando essa plataforma. E a Alcineide, né? Que está aí com a gente já faz um tempo, estava mais assíncrona do que síncrona, né? Com a animação em rede da estação e com as trilhas livre aprendentes, e está aí de novo nos dando ar da graça. A gente sabe que ela também está aí presente em alguns clusters, né? Como o cluster do Energia, que estuda a complexidade. Sabemos que ela também já chegou a fazer parte, né? Faz parte dos encontros, etc. E tal. Temos o Indy também, que está aí com a gente, e o Gili, que vem fazendo oficinas locais maravilhosas ligadas à genealogia, né? Genealogia junto entre. Então, gente, e a Vânia? A Vânia não apareceu, mas ela está aqui com a gente. A Vânia aparece a qualquer momento também. Tá? Então, vamos embora. Quem quiser puxar, fica à vontade. Vamos nessa. Pessoal, vamos lá então. Meu nome é Paulo, eu sou daqui de Lavras, no sul de Minas Gerais, e como já foi falado, a gente tem desenvolvido alguns trabalhos aí, né, principalmente na parte social, e agora a gente está ativo na parte econômica, né? Na parte social, a gente veio desenvolver uma plataforma que já foi citada até lá no grupo, que chama Causas Comuns, e essa plataforma ela procura linkar de forma direta, através, lógico, de um sistema de processamento, a pessoa que demanda uma ajuda com a pessoa que quer ajudar, né? Então, o que ocorre é o seguinte: a gente criou um aplicativo, e através desse aplicativo você clica na demanda, a pessoa que quer ajuda, todo mundo porque é o seguinte, foi uma situação desordenada, até mesmo para o governo municipal, de encontrar as pessoas que iam necessitar de ajuda naquele momento. Então, a gente procurou, de certa forma, fazer com que a pessoa que estava precisando da ajuda encontrasse diretamente a pessoa para poder ajudar. E junto a isso foi criado um banco de alimentos dentro da cidade, para onde foi direcionado todas as doações, a maioria das doações que viessem a ocorrer aqui em Lavras. Então, hoje primeira vez que a gente consegue colocar uma universidade federal, o governo municipal, a sociedade conversando entre si. Então, foi uma forma que a gente conseguiu, né, trabalhando aí, primeiramente em pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades. A gente, de certa forma, procurou sanar as necessidades básicas do ser humano, e agora a gente vem dando sequência a esse processo de auxílio mútuo, né, dentro da nossa sociedade. Estou mostrando aqui a plataforma, tá, Paulo? Não sei se você está enxergando. Não, estou vendo compartilhamento de tela aí. E aí a gente categorizou, se depois o pessoal tiver a oportunidade de conhecer a plataforma, a gente categorizou o que cada um precisava. Eu preciso de ajuda de material de higiene. Eu preciso de ajuda de material de limpeza. Então, ficou mais fácil de você reconhecer as necessidades da população para você poder direcionar a distribuição daquele material. Aqui na tela eu sou esse triângulozinho aqui, ó, esse JP aqui, para quem não conhece, na fotinha aqui, esse JP. Então, enfim, e o Reerga Lavras também foi eu que desenvolvi. O Reerga Lavras, ele dá sustentação na plataforma Causas Comuns. Ele é o pessoal da execução, o pessoal da infantaria, vamos chegar assim. Porque é a gente que faz o corre, a gente que busca as doações, faz essa realocação de recursos dentro da cidade de forma mais eficiente possível.
Então, acho que agora eu encontrei as palavras. A Causas Comuns é um aplicativo para realocação de recursos da melhor maneira possível dentro de um sistema de caos que foi gerado. Então, é basicamente isso. É interessante que teve a primeira vez que eu vejo uma união, né, da cidade toda, de prefeitura, de universidade federal, de universidade particular, de agentes da sociedade, e em função de superar essa crise que a gente vem encontrando. Esse telecovid que vocês estão vendo aí é bem interessante, que tem a participação hoje até da Unimed. É a telemedicina dita e feita. Então, hoje a gente tem aí para poder evitar, né, de certa forma, um colapso do sistema de saúde. A gente tenta, de certa forma, a pessoa só chegar no hospital a partir de um pré-atendimento, que é através desse telecovid. Então, envolve vários médicos da Unimed, né, no caso, e em parceria com Causas Comuns, e a gente faz uma triagem, é a primeira triagem, e a pessoa só realmente chega no hospital se ela passou por todas essas etapas, por esse atendimento online, por essa telemedicina que está funcionando aqui. Então, é bem interessante, tem pessoal muito bom da Universidade Federal, muitos doutores aí, ciências sociais, e envolveu diversos agentes da sociedade em prol para resolver os problemas internos nossos aqui, né? Então, essa foi uma plataforma bem interessante que foi criada. E a ideia é exportar... Qual o contingente populacional de Lavras? Como, desculpa? Qual é o contingente populacional de Lavras? Hoje, vamos dizer 100 mil, 120 mil com flutuante, por causa que são 20 mil estudantes, né? Seropédica, que eu acho que é um caso mais real de vocês aí, é mais ou menos a situação nossa de cidade universitária aqui. Entendi. E uma outra coisa, Paulo, a galera aderiu assim, caiu junto, assim, a cidade como, você sente que a cidade como um todo, né, ela comprou, digamos, a briga, né, no sentido de ficar em casa, de fazer esse resguardo, essa quarentena, né, vamos botar dessa forma. Você sente isso ou as pessoas estão indo para a rua? Como é que você está sentindo isso no dia a dia? Cara, eu acho que o mais legal de tudo foi que o nosso prefeito, ele é médico, né? Até amigo meu, tal, essas coisas. Enfim, e aí ele partiu bem, ele montou um comitê, um conselho, né? Bem focado na questão da saúde. E tudo que era feito tinha que seguir as normas e os decretos desse comitê, desse conselho. E foi bem feito, né? Então ele partiu primeiro por esse conselho para tomar as decisões dele. De certa forma, ele tinha um apoio bem forte desse. Aí minha avó fazendo máscara, né? Porque a gente estava doando máscara aí para os hospitais, porque como não estava chegando máscara nas instituições de saúde, eu coloquei umas 10 velhinhas aí para poder fabricar máscara para poder atender os hospitais, porque não era uma questão de compra, era uma questão de chegar a máscara. Então a gente pegou as lojas de tecidos aqui e compramos o estoque deles e colocamos a galera para criar um arranjo produtivo local, um cluster de produção e produzir máscara para os hospitais. Então, todas as decisões do prefeito eram norteadas por esse comitê de saúde, por essa gestão de saúde. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, foi muito bem feito, foi muito bem desenvolvido. E você já tem, o pessoal já produziu metadados sobre isso aí? Tipo assim, do grau de utilização, o que está sendo doado, do tipo de ajuda que está acontecendo, né? Quais são as redes que estão sendo... Quer dizer, você tem uma noção, olhando para cá, bonita, bacana de ver, essa noção é divulgada, é uma coisa aberta, assim, tipo dados abertos, né? É transparente? Eu vou ser bem sincero com você, é bem transparente. Eu tenho hoje os relatórios, acesso aos relatórios.
só que eu não tenho acompanhado muito, porque eu sou mais a parte de execução, entendeu? O pessoal, eu tenho um grande parceiro, que é o Everton, ele entra em contato comigo e fala assim, ó, executa, faz isso, corre, preciso de tanta cesta básica, preciso disso, preciso daquilo, tal, que sei o quê, e eu faço os corres, né? Eu sou mais da parte de execução. Mas o sistema, ele é muito legal, ele é muito, muito interessante. Cara. Tanto que eu, quando eu fui chamado, fui convocado tal para poder fazer parte dessa equipe, eu falei, gente, a gente precisa de alguém que entenda de métodos quantitativos aplicados principalmente à administração, entendeu? Não adianta a gente ter só sociólogo, só administrador, não ter algum estatístico aí e com visão técnica e que possa fomentar a tomada de decisão nas ações dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que coleta informações o tempo todo. Ô, Cineide, pode perguntar, desculpa. Oi, gente. Não sei se dá para ver aqui. Primeiro dizer que eu estou jantando mesmo, por isso que eu não botei eu vou fazer a pergunta sem o vídeo, tá? Que é isso, Cineide? Pode continuar jantando e conversando, não tem problema não. Então, gente, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Ainda nem aprendi teu nome. É Paulo. Eu estou aqui jantando ao lado do meu esposo. A gente está em Manaus porque é a cidade da nossa origem, né? Eu estava no Rio até pouco tempo e aí quando estourou a questão toda, eu vim correndo para Manaus para ficar com ele porque sabia que ele ia trabalhar num hospital de campanha e também para me preservar, né? Tentar preservar a saúde da família como um todo. E é engraçado que há umas 2 semanas atrás, a gente estava discutindo e conversando mesmo sobre a necessidade desse tipo de trabalho aqui em Manaus, onde vocês sabem, está um caos total. A gente tem uma cidade com 2 milhões de habitantes. É esse mesmo? 2 milhões? Exatos 2 milhões, de acordo com ele, aqui que está do meu lado assistindo. E uma população que está totalmente desprovida de serviço de saúde por conta da corrupção. A questão da saúde está totalmente desagregada aqui. E uma população que não aderiu mesmo com tanta morte. O meu marido acabou de falar que ele pegou engarrafamento para chegar em casa hoje. Ele saindo do hospital e ficou Então, a gente não tem zero adesão. A minha pergunta é, diante da importância desse trabalho que você está aí, como você começou e como é que você vislumbra uma possibilidade para lugares onde está o caos total? Como é que você iniciaria um trabalho desse aqui? O Cineide, é o seguinte, se a gente pegar Manaus hoje, né, o número de pessoas, a população é muito maior que a nossa, né? Se você for fazer uma análise, fazer uma comparação, é muito maior que a nossa. E assim, eu acredito que a união das entidades, né, permitiria um trabalho dessa magnitude, principalmente aí. Só que eu não sei como que é as questões políticas envolvidas, essas coisas todas. O que vale ressaltar é que aqui no nosso caso, ninguém pensou em momento nenhum em questão política, né? Porque o colapso foi nas 3 esferas. A gente teve 3 esferas, que foi o social, o econômico e o político, correto? A gente estamos tendo um colapso nessas 3 esferas. E o que acontece é que em momento nenhum ninguém pensou em pensar em si próprio, pensamos em salvar Lavras, salvar os lavrenses. Aquela coisa, primeiro, né, aquela velha historinha do avião. Você colocar a máscara primeiro em você, para você se salvar, para depois colocar a máscara na pessoa ao lado, né? E aí vai criando uma célula, uma rede de ajuda mútua. Então foi isso que a gente fez. Como que eu criei o grupo, como que eu recrutei esse grupo? A primeira coisa foi pessoas do meu laço de confiança,
da minha rede de relacionamentos, e através dela eu criei uma primeira célula que começou a se desenvolver e a tomar dimensão e força e crescer, entendeu? Então, eu estou tentando ainda, a proposta do Causas Comum é de ser exportada, né? Os meninos têm a ideia de exportar Mas, a plataforma. Paulo, Mas, se o Causas Comum é código aberto, é open source, ele é exportável para qualquer parte do planeta, né? A estrutura do site, etc. Entendeu? Então, qualquer pessoa que saque um pouco de código de programação consegue pegar o esqueleto e literalmente plotar ali a dinâmica para fazer a a cidade. replicação dele. Se de fato é código aberto, se de fato é open source, essa exportação já existe, já está existindo, né? Não depende de nenhum tipo de concertação, de acordo político para fazer isso. Basta você se apropriar e replicar na cidade que você está vivendo, entendeu? É uma questão de você, de repente, se informar e, de repente, Alcineide, fazer um meio de campo com quem você conhece aí em Manaus para startar essa iniciativa aí, entendeu? Se de fato essa plataforma, Causas Comuns, ela é open source, ela é código aberto, qualquer um que saque de programação, de codagem, já pode fazer essa exportação. Já pode fazer, digamos, literalmente a apropriação da plataforma, né? E replicar ainda para a realidade de Manaus. De repente, não Manaus como um todo, mas começando por algum bairro, né? Começando por alguma localidade, para ir crescendo aos pouquinhos, ir ganhando dimensão, entendeu? Aí fica a sugestão de fazer essa ponte de vocês dois aí, entendeu, Paulo? Você e Alcineide no Facebook, vocês se conectarem, você levantar essa informação, né? Da galera que está gerindo, né, a plataforma, perguntar se de fato é código aberto ou open source, se de fato as pessoas já podem, desde já, né, se apropriar da plataforma e replicar isso, né, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e mandar ver, cara. Sim, sim. Eu vou até depois tomar liberdade, pegar até o WhatsApp mesmo, tá, Alcineide? Depois, se você quiser anotar o meu WhatsApp, amanhã eu converso. Quero sim, porque, assim, é até engraçado a gente estar tendo essa conversa, porque o mindset, né, a questão da colaboração, isso é uma coisa que já há algum tempo do open source, dessa questão de criar núcleos ativos que vão permanecer em atitudes mais globais, né, o local agindo para que a gente possa ter uma perspectiva maior. Isso aí é uma coisa que já está desde quando eu voltei do Rio, né? E quando eu sentei com meu esposo, que está super dentro de uma problemática muito grande, que é o colapso aqui da saúde no Amazonas, não tive tanta recepção assim, por uma questão de colocar vários limitadores. Mas, poxa vida, tem muita limitação. Então, essa coisa de trazer um poder de ação para um núcleo e replicar isso, não depender tanto as políticas públicas aqui, elas são muito do que a gente vai pensar aqui em cima para depois aplicar embaixo, né? Fora Sim. do que a gente quer fazer, muito fora. Se for pensar, é tudo muito grande, tem que incluir isso e aquilo. Então, esse já é o mindset comum, normal, a dificuldade que eu tenho de conversar com as pessoas aqui. E aí eu te pergunto, como você iniciaria também uma questão? Você já deu uma sugestão de começar pequeno, e esse é o jeito que a gente faz mesmo, né? Quem você acharia que vale a pena estar junto num piloto disso agora? Olha, eu fui procurando, quando eu criei principalmente o Reerga Lavras, que era um movimento, que é um outro movimento paralelo a esse, que era para reerguer Lavras. Eu busquei por exemplo, eu conheço os diretores dos hospitais, então eu procurei primeiro a questão do pessoal da saúde, né? E depois eu comecei a procurar pessoas que tivessem influência dentro da sociedade. Nesse caso, aí, vamos chamar na microcomunidade que você vai atuar, não na comunidade Manaus inteira. Então, eu procurei advogados, procurei médicos, procurei os comerciantes, né, o pessoal da classe econômica,
e pessoas que eram da minha confiança, pessoas que eram do meu ciclo de relacionamento, entendeu? Aqui, se você for ver agora sendo mostrado aqui na tela, a gente pega aqui, ó, são empresas grandes, indústrias aqui de Lavras. A gente tem a Unimed, tem Sebrae, então tem diversos agentes da sociedade em diversas frentes. No entanto, você tem que ter, né, abertura com cada um deles para você poder unir todos. E saber também que essas pessoas querem fazer o diferencial, né? Você tem que elaborar a proposta, montar uma proposta que vai ser bem vendida, e o pessoal vai comprar a ideia e aí agregar ao grupo e ir montando. Então, foi isso que a gente fez. E esse Reerga Lavras aqui, ó, que está aqui embaixo, é um movimento de sustentação para toda a plataforma, que são de agentes da comunidade. E aí são mais ou menos uns 35 pessoas. É importante dizer o seguinte, né, Alcineide, que eu acho que, assim como causas comuns, existem várias outras iniciativas parecidas com essa por aí. E uma das propostas da iniciativa Sem Covid-19 é justamente fazer esse metamapeamento, né? Porque essas iniciativas já fazem mapeamentos. Então, a gente está fazendo o metamapeamento do que está fazendo o mapeamento ou de quem está se propondo ir para além do mapeamento, né? De fazer redes de suporte mútuo, redes empáticas, como é o caso do Causas Comuns. Por exemplo, para a gente que já está prototipando, já está vários tipos de máscaras, de protetores faciais, para que as pessoas mesmo, no seu dia a dia, da forma mais simples, até mais complexa, possam, digamos, produzir isso na sua própria casa, né? Com materiais acessíveis, etc. Eu, inclusive, eu vou fazer um passeio aqui, porque ontem à noite eu fiz eu acho que, não sei se todos aqui chegaram a ver, mas eu acho que não sei, eu fiz um post sobre a iniciativa ontem. Quem chegou a dar uma olhada nesse post que eu fiz ontem sobre a iniciativa? Eu acho que eu cheguei a olhar. Fala de todas as iniciativas. Você colocou tudo numa postagem, não foi? Tudo aquilo que, na realidade, todas aquelas que, na realidade, que chegaram, né, através da Collab. Através da minha dinâmica de NetWeaver, né, de animação em rede, das pessoas que eu estou ligado na dinâmica da estação e outras indiretamente, né? Então, aqui, quem não viu ainda, vale muito a pena conferir, porque eu me dei o trabalho, esse post eu demorei um bom tempo. Eu vi. Então, aqui você tem o Precisamos, que é de uma empresa chamada Base de Tecnologia, que é realmente muito bom. Tá? Eu não sei se você viu, Alcineide, mas o Precisamos vai direto ao assunto e tem um mapa de todo Ainda o Brasil. Não. Aqui, Vou ler com cuidado, com carinho hoje. Precisamos pedir ajuda, oferecer ajuda, todas, alimentos não perecíveis, alimentos perecíveis, conversar pelo telefone, costura, dúvidas sobre tecnologia, entregas e buscas. Então, as pessoas no Sul estão aderindo, as pessoas aqui no Sudeste, aos pouquinhos. Você vê que aí para onde você está é quase ninguém, tá vendo? Já é uma plataforma que está começando a ganhar atração, né? Então, precisamos. Eu não vou compartilhar esses links no chat, porque estão todos enumerados nesse post que eu fiz na estação, tá? No grupo FB da estação. E aqui você tem o Collab, que é você também se disponibilizar, né, o seu expertise, né, o que você sabe fazer Desculpa. O Collab foi o primeiro que eu procurei. Então, antes da Causa Comum foi o Collab. Só que ele... eu esqueci o nome do rapaz que desenvolveu. Olinto. Fernando Olinto. Eu conversei muito com o Olinto. O Olinto falou que ele teve que lançar a plataforma meio que em caráter de urgência, dada a pandemia. E aí ela estava muito em versão beta ainda. Sim, mas vale a pena entrar, vale a pena baixar, testar, tá bem bacaninha. Eu tenho feito o beta. Eu faço parte também. Então tá bem interessante. Aí a gente tem aqui ainda o SOS, aqui que você está falando da Gabi Agostini, né? O SOS 3D Covid-19, né? Onde se fez uma coisa muito parecida, sabe, Paulo, com o que você fez aí em Lavras, mas só com mais pessoas, né?
e aqui tem uma dinâmica permanente de financiamento coletivo, recorrente, tá vendo? Então, Sim. aqui é permanente, né? Aqui você entra, todo o ambiente está montado para isso. E, por exemplo, já conseguiram amparar 142 unidades amparadas aqui no Rio. E foram entregues 12.562 protetores, né? E aqui você pode solicitar equipamento, né? O modelo que foi literalmente proposto. Está acontecendo, tá, gente? Também isso é uma coisa que... E é código aberto também aqui. Enfim, tudo aqui pode ser apropriado, né? Não tem nada aqui que é fechado, né? É importante dizer isso também, né? Aí você tem aqui, ó, o segura-onda, né? O segura-onda foi inspirado numa iniciativa espanhola, né? Segura la frena, né? E aí aqui é a mesma coisa, guia de iniciativas cidadãs de enfrentamento ao coronavírus, inovação social e resiliência cívica em tempos de pandemia. Tem um monte de coisa aqui, fontes oficiais, informação confiável, cuidados, quarentena, redes de consumo, trabalho e renda, né, cultura, educação, ciência e tecnologia, populações ameaçadas, vai por diante, né? E aí eu não vou explorar isso aqui porque isso aqui é um universo de coisas que estão aqui dentro. Tá? Então, aqui sozinho já tem bastante coisa. E eu também não vou explorar todos eles aqui porque é muita coisa mesmo. Tá? Então, está tudo aqui listadinho para vocês poderem navegar e verificar o que você já pode, né, para a realidade de onde você está morando, o que você já pode estar acessando, o que já pode estar contribuindo. Né? E eu acho que está aí. Ó. Evidentemente que tem mais coisas, né, mas está aí colocado. Né? E aí vale dizer, né, que na dinâmica da estação existem alguns lugares, que são a casa das pessoas, né, as pessoas disponibilizam suas casas para acolher as pessoas. A gente chama nessa dinâmica, sabe, Paulo, de experimentas. Né? Então, basicamente são residências das pessoas que se abrem para acolher pessoas. Que antes da pandemia isso vinha acontecendo com regularidade, e depois com a pandemia começou a ter dificuldade. Então, o que a gente está fazendo? A gente está, para alguns experimentas, né? Por exemplo, uma Ecovila em Juiz de Fora, aí perto de você, né? A Ecovila Viva. E Sim. para uma casa que literalmente fica no meio de um complexo de favelas aqui no Rio, no Complexo do Lins, que é a Casa Livre do Altinho, nós estamos fazendo buscando acolhimento por parte das pessoas. O que significa dizer? Liquefazer os custos da casa para manter os espaços. Né? Então, assim, isso está acontecendo tanto aqui para o Altinho, eu vou até ligar aqui para vocês clicar que vocês darem uma olhadinha. O Altinho, aqui, né, que eu fiz até um post sobre isso, né, onde tem toda a descrição aqui, vocês podem ler direitinho, não vou ler agora, porque é bem grande esse post, explicando, né, como é que essa casa, ao longo desses anos, né, a casa já está aí há 4 anos, 5 anos, como é que ela vem acolhendo centenas de pessoas, etc. e tal, como é que você pode... Desculpa só te cortando, a gente fez um trabalho legal também, que a gente tirou 30 moradores de rua, né? E alocamos esse pessoal num recanto aqui da igreja católica e tal, mas enfim, a gente alugou, né? Quando eu digo a gente, é um grupo de pessoas e tal, enfim. E tiramos essas pessoas e elas estão alocadas lá. E aí elas têm alimentação, têm saúde, tem coisa. Então foi um trabalho bem legal. A gente criou uma casa de acolhimento, né? Mais ou menos comparado com o Altinho, né? E para poder tirar esse pessoal da rua mesmo, para evitar que eles morram e aconteça essas coisas todas. É isso. Então, querido, o que eu vou aqui solicitar é que, tipo assim, eu acho que uma das coisas que a Alcineide estava falando, que eu concordo totalmente com ela, existe uma potência muito grande, né, na animação em rede de tecnologias sociais entre e para com pessoas, né, onde as pessoas, de fato, de forma cívica, né, se mobilizam para dar suporte e para materializar necessidades. Não é isso? Então, assim, a proposta do Altinho nunca foi uma proposta só local, no sentido de estar só ali na favela do Lins, né, no complexo da favela do Lins. É uma proposta de habitação, de acolhimento local mesmo, ou seja, para toda e qualquer pessoa do planeta. Né? Então, assim, depois vocês darem uma olhadinha com calma, com tranquilidade, ver quais são as necessidades que o Altinho está passando agora, para dar uma olhada, né, e verificar o que, de repente, cada um pode estar contribuindo, não necessariamente em termos de recurso monetário.
entendeu? Tem várias coisas aí que podem ser contribuídas nesse momento, né? Então, assim, que eu estou falando, eu estou dando um passeio aqui porque são muitas coisas, né? Então, assim, essa questão do mapeamento, do metamapeamento que está acontecendo, né? Já tem aqui vários links interessantíssimos para vocês explorarem. A questão da gente tá fazendo esses encontrões semanais que tem essas temáticas riquíssimas para a gente explorar de várias formas. Também estão todos registrados lá no YouTube, né, da Animação em Rede da Estação. Quem quiser ver, o link está aqui, está bonitinho, está bacana. E a gente vem fazendo, sabe, Paulo, uma coisa que é importante, né? Com essa desaceleração, né, dessa macroeconomia hiperconsumista, né, que nos trouxe até aqui, né? Com esse colapso dessa normalidade que a gente estava vivendo até dezembro de 2019, né, produtivista, está abrindo espaço para a gente dar vida a moedas correntes que conversam com outras lógicas, né? Não a lógica da escassez, mas a lógica da abundância, né? Enfim, a lógica do mútuo acesso, né? A lógica do mútuo compartilhamento, né? Então, a ideia toda é a gente dar vida, mais ainda do que a gente já vinha dando, né, na dinâmica da estação, a microeconomias locais e regenerativas, né? E tem várias iniciativas nesse sentido acontecendo aqui no Rio e fora do Rio, né? O Money Good é a partir lá do Sul, né? Que é com o Marcelo Borer, a Renata Lara e o Júlio tocam o Mercado Nietzsche, que é aqui a partir do Rio de Janeiro, né? Aí você tem o Mercado Comum, que é muito ligado à agrofloresta, né? Que é já em Alto Paraíso, em Goiás, com a florestinha do Dax, e tem aqui o Token A2C. O Token A2C, na realidade, conversa com tudo isso que eu acabei de falar, entendeu? A Orcelide sabe bem o que eu estou falando, né? Porque o Token A2C valora, né, o usufruto comum como riqueza, né? Então, tudo que você faz, por exemplo, Paulo, tudo que você está fazendo no dia a dia para o usufruto comum, né, já é passível de eu, Alcineide, todo mundo que está aqui, reconhecer e emitir um volume, né, um quantitativo do Token A2C para você, entendeu? E você, consequentemente, poder liquidar por acesso às coisas que você precisa, né? Ou para que outras pessoas precisam, né? Então, assim, é o tipo do dinheiro, do tipo da moeda corrente, que já conversa com o 21, né? Porque é a moeda corrente que o ato que você faz de fazer o que você faz, ou seja, de contribuir para o bem comum, para o usufruto comum, esse ato sozinho, Paulo, já é um gerador de riqueza, né? Da forma como nós conhecemos geradores de riqueza, está ligado ao produtivismo, né? Está ligado a tudo que, digamos, a indústria produz, né? Que isso vai, digamos, para um PIB de uma nação, etc. Né? Não, mas para esse dinheiro, não. Tudo que você faz para essa forma de dinheiro, que é um dinheiro de reconhecimento, essa moeda corrente, tudo que você faz para o usufruto comum, bem comum, é valorado como riqueza, né? Então, a gente está espalhando isso através de oficinas locais, né? E fica o convite para todo mundo que está aqui, para quem não fez ainda, para fazer uma oficina, de repente, Paulo, fazer uma oficina para falar do causas comuns, não sei, né? Seria o caso, né? Então, onde as pessoas que estão chegando às oficinas, elas estão reconhecendo, emitindo e liquidando na hora Token A2C, ou seja, dando acesso a muitas coisas, né? A Alcineide sabe muito bem o que eu estou falando, porque ela já chegou em algumas oficinas, ela sabe como é que é esse processo, como é que é essa dinâmica, né? Então tá aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada, já teve o Tibei Assurini, que é um índio Assurini, né, lá do Médio Xingu, que fez o primeiro, foi o primeiro, né? Foi a primeira oficina local sobre o canto dos pássaros, né? E sobre a simbologia dos pássaros para a cultura Vaeté, né? Dos Assurinis do Médio Xingu. Foi fantástico, está sensacional. Chegou gente tudo quanto é parte do planeta. Teve o Indy, Rosa e o Marcos Paulo, que estão aqui, o Indy está aqui com a gente, né? Que realizaram 2 oficinas locais, como realizar a montagem caseira nos reatores gigantes, que é uma água plasmada antiviral, maravilhosa. O Thiago Rian, que fez sobre técnicas de autodetox respiratório, sensacional, vai fazer mais uma oficina em breve. O Giri, que está aqui com a gente, né? Fez já 2 oficinas locais sobre genealogia, junto entre, sensacionais, ou seja, alguma coisa para a gente ressignificar a nossa relação com familiares e os laços familiares em si, e vai por diante. O Diogo Canutê, que fez sobre identificação urbana, o Juliano, a Gabi, o Geraldo, que fez sobre punk, né, as plantas alimentícias, o Richard e a Nívia, que fez sobre arte como fazer coquedamas. Gente, está maravilhoso, né? Está muito bacana, né? E isso tudo para dizer o seguinte, a ideia da iniciativa, sabe, gente, sem Covid-19, é essa: promover a visibilidade de como, mesmo com isolamento sociais de diversos graus, já existem diversos mundos sociais e, por entre os mesmos,
planeta fora, vários tipos e formas de inteligência e sensibilização empática coletiva, capaz de não apenas realizar mobilizações de toda sorte, mas também materializar necessidades de toda ordem, né? Como também ressignificar o próprio ethos das sociedades que massivamente éramos até dezembro de 2019. Mas, pelo jeito, continuamos sendo em boa parte do Brasil, né, Alcide? Pelo menos em Manaus. Bem, gente, não era nem para eu comentar sobre esse post, mas eu acabei fazendo uma navegação rápida sobre ele, né, porque a nossa temática aqui é a gente dar uma destrinchada sobre o lockdown, mas já que o assunto veio à tona, está aí, para quem não viu ainda, dá uma olhada com carinho depois, né, e conferir tudo isso, né? E aí, aproveitando, né, essa publicação está lá na... Depois eu acho que você viu, né? Eu já acabei de mostrar no acidente. Ela está ali na estação, no grupo FB da Estação Experimental. Bem, então, gente, continuando aqui, foi muito interessante o compartilhamento que o Paulo fez, né, sobre o que ele está fazendo no dia a dia de Lavras, em Minas Gerais, e comparando isso, né, com como é que está o dia a dia da Alcineide em Manaus, né? E você vê que são realidades diametralmente opostas, né? São completamente opostas. E até uma que passa, digamos, entre aspas, uma certa tranquilidade, que é o caso de Lavras, outra que passa um total, se não um desespero, quase que um total desespero, que é o caso da Alcineide lá em Manaus, né? Então eu pergunto para vocês, quer dizer, vocês dois que estão em realidades distintas, primeiro, como é que vocês percebem a questão do lockdown, né? Isso é uma experiência que nós não tivemos aqui no Brasil ainda recentemente, né? Da forma como está sendo feito na Europa, por exemplo, né? Como é que vocês percebem isso? Como é que vocês acham que você reagiria e a cidade que você mora reagiria a isso? Isso é uma pergunta que eu faço para o Paulo e para a Alcineide, e depois, quem sabe, o Indy querendo também chegar junto, o Gile e o Rodrigo, fica à vontade. Vamos nessa. Alcineide. Alcineide. Mudo ainda, né? Tá. Assim, para mim um pouco até me abalou bastante essa questão da quarentena como um todo. Primeiro porque foi algo que eu não planejei, assim, não é só o fato da gente não ter planejado ficar em casa. Eu não planejei porque eu tive que sair correndo do lugar onde eu estava e vir para uma outra cidade, né? Não sei se isso foi realmente da prática de alguns, se alguém teve que se mudar de cidade por causa da quarentena. Então, para mim, começou já nesse sentido, que eu não tive tempo para planejar a minha mudança, foi muito correndo e tal. Segundo, que eu tive que fazer uma escolha que, mesmo estando na cidade dos meus pais, eu tive que escolher estar distante deles fisicamente, porque quando eu cheguei, assim que eu cheguei, meu esposo chegou e falou: olha, nós somos o maior grupo de risco que tem, então você tem que se isolar da sua família, senão você vai estar sendo um vetor para eles, porque o que ele falou para mim, que é justo e que é a realidade, é que inevitavelmente a gente vai se contaminar. Então essa de, eu não vou pegar Covid, não, nós vamos ser os primeiros a pegar. E por causa disso, até isso acontecer, eu não posso... eu estou na mesma cidade que a minha mãe, mas eu não posso ir até ela, porque eu estou muito próximo de alguém que trabalha dentro de um hospital. Então você, Alcineide, de muitas formas, já está no lockdown, né? É mais que uma quarentena. Sim. Você já está literalmente isolada, fechada dentro do apartamento, né? Sem sair. Tanto que foi outra coisa. Recentemente, a gente está numa casa que é um terreno da casa da minha sogra, vamos dizer assim, né? Então a gente tem contato de vê-la, mas a gente não pode chegar perto dela porque ela é grupo de risco também, né? Ela é diabética e tal. Então essa coisa, semana passada, perdemos um membro da família da minha sogra, e foi muito, assim, para mim, eu acho que foi o pior momento dessa quarentena, de ouvir o choro dela daqui onde eu tô e não poder ir abraçá-la, né? Então, para mim, foi o momento mais dramático. Nossa. E, sinceramente, o momento mais dramático, assim, o momento que mais me irritou nessa quarentena, que eu falei assim, gente, que lugar é esse que eu tô, entendeu? Eu não conheço essa cidade que eu tô agora. Que, na verdade, o que aconteceu em Manaus, eu não sei se vocês sabem, mas
virou quase como um reduto fascista, ou neofascista, assim, de pessoas. Uma cidade muito... que o Bolsonaro fez uma campanha. Tem muita gente que até ontem se colocava na campanha mesmo, fala, não, se o presidente fala que não é para usar, a gente não vai usar. Quando eu cheguei aqui, indo no carro, né, andando no carro, assim, eu vi um outdoor colocando assim, vamos voltar à normalidade. Não é quarentena, vamos voltar aos que sempre foi. O outdoor dizia o seguinte, vocês esquerdistas ficam em casa sem trabalhar e nós da direita saímos para trabalhar. Então vai ficar sempre com... Era assim o outdoor. E o mais engraçado que era na frente do hospital onde meu marido trabalha hoje. Que na verdade ele está trabalhando num hospital onde era uma universidade, né? Então era na frente da universidade, tinha esse outdoor. E é bizarro isso. É bizarro porque, como eu acabei de falar, hoje ele pegou engarrafamento para chegar aqui, de tanta gente que tem na rua. E aí, mesmo com as mortes, eu sinto assim, uma frieza muito grande, e mais do que uma frieza, um sentimento de que não querer enxergar. Isso emocionalmente me abala muito, também me abala pelo fato de, diferente de você, Paulo, eu estou voltando para uma realidade onde eu não reconheço mais meus amigos. Então, as pessoas Sim. que faculdade e tal, muitas delas fazendo campanha pró e farmacêuticos, porque eu sou farmacêutica também, né? Meu marido também. Então, pessoas da área de saúde falando que não é tão importante assim. Então, eu não sei o que enlouqueceu essas pessoas. E eu me sinto, assim, bem, bem abalada, assim, voltando e querendo, assim, me centrar para buscar um grupo que ressoe os valores que, cara, que para mim, sem lockdown, com lockdown, para mim sempre foram, entendeu? Só que agora parece que o medo está reverberando muito mais forte, está fazendo algumas coisas ficarem mais fortes, não sei. É isso. Na minha situação, Alcineide, é o seguinte, eu sempre fui um pouco meio que kamikaze nessas questões sociais, né? Assim, desde pequeno, eu tenho essa vertente altruística aí bem aflorada. Então, para vocês terem noção, quando estourou o fechamento do comércio, vamos dizer, o lockdown aqui em Lavras, que também teve, né, dada a proporção, eu simplesmente comprei uma roupa de chuva, de moto, para poder conseguir andar de um ponto ao outro fazendo doação. Doação, indo no hospital, levando máscara, levando mais o que? Vendo o que o hospital estava precisando, como se fosse, assim, de certa forma, mexeu muito com a minha cabeça que seria o fim do mundo. E eu fiz de tudo para poder, de certa forma, trabalhar numa vertente que eu me salvaria primeiro, salvaria minha família e os meus amigos mais próximos e trabalharia em cima disso. E foi o que eu fiz. E aí foi ganhando dimensão, e foi acontecendo o que aconteceu, que foi o movimento Reerga Lavras e o Causas Comuns. Mas em termos de lockdown, Lavras teve sim, entendeu? Dirigido por um comitê criado pelo prefeito, como eu já falei que ele é da área de saúde, né? Tinha uma epidemiologista dentro desse grupo e todas as ações que ele tomava eram norteadas por esse comitê. E quando eu conversei com o prefeito na primeira vez, que foi com o fechamento do comércio, eu sou comerciante, minha família é comerciante há mais de 45 anos aqui na cidade, ele não tinha cor, ou ele tinha várias cores, ou ele não tinha cor. Até hoje eu não sei. A projeção de mortes para Lavras era de 50 pessoas numa cidade que tinha 40 leitos de UTI. Então foi uma coisa muito pesada, assim, até mesmo para mim. Eu falei para ele e falei assim, eu não vou deixar você sozinho nessa. E tipo, quem sou eu para falar uma coisa dessa pro prefeito? Mas foi uma atitude que eu tomei. E aí ele veio norteando as ações, foi fazendo a reabertura,
a reabertura do comércio, já tem 21 dias que a gente está com o comércio reaberto, né, em dadas as circunstâncias, seguindo as normas do Ministério da Saúde e da OMS, no caso, e a gente está com a situação controlada de casos, de casos suspeitos, de casos confirmados. Houve gente que se curou, houve gente que se curou. Bom. A gente teve 9 casos confirmados e todos foram curados. A gente não teve nenhuma morte por Covid, né? E isso é um aspecto positivo para a nossa cidade. A gente pega, por exemplo, São Paulo, estatística de São Paulo, que São Paulo acho que tem 619 municípios, e ontem eu vi uma estatística que 420 já tinham registrado mortes por Covid. Então, cada caso é um caso regionalizado. Em Manaus, qual o Cineide falando, porque eu sou muito cético. Eu mesmo assistindo, pegando estatística, eu ainda vou questionar mais ainda para poder pegar informações para eu ter um conceito formado. A Alcineide contando agora a história dela, como está esse lockdown lá em cima, lá em Manaus, aí sim a gente tem uma dimensão da realidade, porque a imprensa, né, ela distorce muito as coisas. E a gente fazendo, Vinícius, um trabalho como esse, como a gente está fazendo, a gente consegue dividir, né, e compartilhar o conhecimento e ações que vão nortear essa nova esfera que a gente vai viver, essa nova era, né, que a gente vai viver. E os problemas são tanto sociais como econômicos e políticos. E políticos eu acho que vai ser o último esfera que a gente vai ter que se preocupar. Porque vindo de cima para baixo, igual lá em Manaus, você não pode esperar muito, entendeu? Infelizmente, você não pode esperar muito. É igual a criação de uma rede neural. Você vem com uma célula e a partir dessa célula ela vai pequenininha ali, ela vai crescendo e vai tomando uma forma que você defendeu o seu. Eu costumava dizer para o pessoal, falando, Paulinho, mas para que você está falando isso? Eu falei, gente, é uma questão de caverna. Cada um mora numa caverna. E aí, primeiro você defende a sua caverna. E depois você defende a caverna do vizinho. E aí a caverna sua produz o alimento A e a caverna do vizinho o alimento B. Então você volta aos ancestrais, entendeu? A uma sociedade de cunho ancestral para poder sobreviver. Então é isso que eu estou fazendo, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas o comércio já abriu, hoje abriu bares e restaurantes. Seria interessante, Paulo, fazer uma correlação dessa realidade que você está vivendo aí no dia a dia em Lavras, já tendo como pano de fundo esse relato dramático, né, esse compartilhamento dramático do que o Cineide está compartilhando com a gente, com o Gili e com o Indy, que estão no sul e estão em cidades pequenas, né? Seria legal a gente conseguir ouvir o Gili e ouvir o Indy. Opa, vamos lá. Para saber deles, né? Como é que está essa questão lá? Como é que tá a mobilização das pessoas? Como é que está a relação com o poder público? Né? Como é que essa questão de lockdown, né? Assim, nem de lockdown, no caso de quarentena, né? Ou de resguardo, de isolamento social, né? Em realidades que são bastante distintas, acredito, até entre elas, né? E a realidade do que a Alcineide está vivendo e você está vivendo. Eu acho que o Indy apareceu aí, né? Indy, fica à vontade, ou o Gili, tanto faz. Vocês dois fiquem à vontade aí para qualquer um dos dois poder fazer esse registro aqui com a gente. O Indy pode fazer primeiro, se ele quiser. Eu já faço em seguida. Então, pessoal, boa noite. Fala de onde você está, o Indy, para o pessoal saber. Então, eu estou falando aqui de cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Próximo a Jaraguá do Sul, a Blumenau, Joinville, a 140 quilômetros, eu acho, de Curitiba. Né? São quantas pessoas que moram aí?
Ai, agora eu não me lembro mais, mas é 140 e poucas mil pessoas, eu acho, uma coisa assim. Próximo a Lavras, É, bastantinho. É uma cidade, assim, bem, vamos dizer assim, tem bastante indústria aqui. É a capital da moda, assim, sabe? Ela tem fábrica, a Malve fica aqui, que é uma, não sei se vocês conhecem, né? A fábrica da Malve, a Marisol, né? Que é bem conhecida, né? Mas eu, assim, eu tava morando em Jaraguá, né? Com minha oficina e tal. Tenho uma oficina de concertos em gerais, pintura de fibra, carro, moto, prancha de surf, né? Quebrou, eu tô consertando, traz aí que eu conserto. Então, a situação aqui tá complicada, porque eu me peguei, assim, num susto, né? Porque eu tava recém feito a mudança da minha oficina de Jaraguá para Guaramirim, que fica aí uns 8 quilômetros de distância a cidade, uma da outra, o município, né? E daí tá sinistro, porque me pegou bem no meio dessa mudança, né? Já tava ficando ruim porque eu me mudei, né? O serviço já diminuiu, aí até eu começar a construir tudo aqui, daí quando eu comecei a construir, que, né, tava pegando material ali e tal, daí começou né, a pandemia, né? Então daí, pô, eu como sou autônomo, né, que dependo de pequenos serviços e tal de fora, né? Então começou a complicar, né? Eu, assim, me vi numa cena de filme, né? Parecia que estava vivendo um cenário de filme, assim, né? E ainda hoje, assim, quando eu acordo, levanto, eu olho, opa, voltou ao normal? Não, ainda estamos na cena do filme ainda. Então é sinistro, assim, não sei onde vai parar tudo isso aí, mas eu parei, né? Eu parei, minha construção aqui parou, até, no caso, eu retomei hoje, né? Construí um pouquinho aí de novo, que eu tenho que erguer o rancho para botar minhas coisas dentro, que eu tô tomando a garagem aqui, né, do meu sogro. Mas, assim, eu, como sou autônomo, trabalhador individual, assim, tá sinistro o negócio. Mesmo até vem uns servicinhos aí, o pessoal pedindo para fazer uma coisa e outra, só que eu não posso pegar, porque não tô com o meu rancho pronto, então não tem como, né, fazer pintura, um trabalho tem que ser bem um lugar fechadinho, limpinho, né? Então deu até vontade de não construir mais nada, né? Porque eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Às vezes eu vou construir e tal, me empenhar um monte ali e esperar serviço de quem? Se a maioria dos serviços que eu faço é do pessoal que está tentando economizar, né? Já conserta o quebrado para não precisar comprar novo, já reforma o carro, as coisas, né, quebradas, porque não dá para pegar novo, né? Então, essas pessoas que já reformavam as coisas para economizar, hoje em dia agora eu não sei como é que vai ser, né? Se elas vão estar reformando, se elas vão estar gastando esse dinheiro em coisas supérfluas, né? Como uma pintura de um arranhão de um para-choque, de uma porta de um carro, um amassadinho que dá para andar com o carro normalmente, vai onde você quer, né? Não vai interferir em nada, né? Não é mecânico, né? Então, às vezes se torna supérfluo, né? E no meio dessa pandemia toda está acontecendo muita mudança aqui na região também, as prefeituras estão mexendo bastante aí, estão mexendo no asfalto, duplicação, acostamento, viaduto, assim, sabe, bem sinistro, assim, tudo isso acontecendo na hora, assim, porque parece que leva até por alguma coisa maior, assim, sabe, tipo, eles preparando entradas de saída, entradas e saídas de cidades, né, alargando o trevo, para construir alguma coisa e tal. Para quê? Será para pôr alguma barreira ali futuramente, alguma contagem de alguma coisa, alguma barreira policial? É, eu não sei, para mim passa cenários de filme assim na cabeça, né? Então, pelo jeito não houve nenhuma morte. Esse é o último boletim epidemiológico que a prefeitura de Guaramirim colocou no ar, no site da prefeitura. É isso mesmo aí? A gente está vendo aqui. Isso, é o último que eu me lembro, acho que é uma ou duas pessoas, né? Não tenho certeza. Tá aí, ó. Acho que é duas. 73 Duas testes pessoas. realizados, 55 descartados, 116 monitorados, 4 em análise, 14 confirmados e 1 recuperado. Aqui está dizendo que não houve morte ainda. Né? Não, falaram que em Jaraguá, no caso, né? Diz que um cara morreu em Jaraguá de 42 anos, parece. 40 Você está em Guaramirim, não é isso? Eu estou em Guaramirim, é. Mas assim, ó, que nem falando, o pessoal
parece que não sei, assim, não vê as reportagens, não mantém um cuidado, assim, sabe? É muita gente sem máscara. E aqui, quando o horário de pico, se você olhar no asfalto, é mais ou menos uns, deixa eu ver, 10, 20, uns 30 quilômetros de engarrafamento chega a dar aqui. Então, na hora de você ir embora para casa do serviço, do centro de Jaraguá, para quem mora para cá, que daí tem Xereder, tem o Guaramirim, onde eu moro, tem Nereu Ramos, daí vai para Massaranduba, vai para Blumenau, vai para Joinville, dá uma fila de 30 quilômetros quase todo dia. E no começo da pandemia, onde o pessoal estava se cuidando, né, ficando mais em casa, né, não se ouvia carro nenhum, ali não existia mais fila. Parecia uma cidade fantasma, assim, né? Passava um carro e outro. Mas agora que liberaram aí de novo, voltou congestionamento, gente, né, louca para lá e para cá, o pessoal sem máscara dentro do carro, o que eu acho que deveria também usar, porque se você está em fila, se tem alguém contaminado na frente, que espirra, que está tossindo, ou que não saiba que esteja, vai estar saindo esses vapores, né, orgânicos pelo carro, vai estar indo para fora e vai estar atingindo outro veículo atrás, né? Então, eu acho que deveria andar com o vidro fechado, né, ou de máscara, né, pelo menos também para ajudar um pouco, né, a não se contaminar. Mas, enfim, tudo voltou ao normal, parece que nada está acontecendo aqui por enquanto, né? Não sei até quando, se vai haver um lockdown, alguma coisa assim, né? A princípio, acho que ainda não. Você se sente em lockdown, Wendy? Eu tô me sentindo, porque as minhas coisas eu não tô conseguindo movimentar nada, né? Não tô conseguindo trabalhar direito, não tô conseguindo... Você está direto em casa, você está direto em quarentena, enfim. Desde que aconteceu, que começou toda a onda, eu só saio de casa para ir no mercado e volto para cá, direto. Como eu tenho muita coisa, né, sou meio cientista aí, mexo com bastante coisa, então eu fico me entretendo nas minhas coisas, né, mexo numa coisa, na outra, e assim, passa o dia, eu não consigo terminar minhas coisas, né, tá sendo bom por um lado que eu tô conseguindo realizar bastante coisa que ficou parada, né, mas agora eu preciso terminar minha oficina e preciso começar a pôr um trabalho ali dentro, né, começar a entrar uma grana, porque se não acontecer isso, eu não sei de onde vai, eu vou ter que arranjar um emprego fora, ou, né, De qualquer maneira, como que se... você sabe que das duas oficinas que você fez sobre ganhos, né, retores de ganhos, Aham. você recebeu lá a Token 026, que você já pode, a gente pode começar a fazer uma dinâmica de liquidação para você acessar não só aquele microscópio eletrônico que você está querendo, mas assim, você pode acessar várias coisas, entendeu? Coisas até para o seu dia a dia aí. Mas é uma coisa que a gente vai conversar depois com calma, né? Assim, Claro. mas bacana o cenário, bacana que eu digo, interessante o cenário que você passou, né? Compartilhou. E antes de passar aqui para pedir para o Giri compartilhar como é que está sendo para ele também está no sul, né? Mas não está tão próximo. Não sei se você está tão próximo dele, eu acho que não, vocês estão longe um do outro. Estão no sul, mas estão longe. Está chegando aí na área também a Laura. Boa noite, Laura. Tudo bem? Cadê? Boa noite. Esqueci de tirar do mudo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Boa noite. A gente está conversando aqui sobre vários aspectos, né, de quarentena, enfim, lockdown, o que isso está sendo para cada um na cidade que mora, né, como é que está sendo a realidade. Está sendo bem interessante, está sendo bem rico. Bem-vindo aí. A gente agora vai ouvir o Gili, que está lá no sul também. Gili, querido, fica à vontade. Oi, então, aonde eu estou aqui, o nome do município é São José. São José tem 250 mil habitantes. Porém, como ele fica grudado em Florianópolis, assim, por exemplo, quem vem de fora nem se dá conta de que tem vários municípios, né? Porque é tudo várias cidades grudadas. Então, São José, Florianópolis, Biguaçu e Palhoça são grudadas, né? Grudada mesmo, né? Sei lá, um rio que divide, de repente, já começa o bairro no outro lado do rio. E no caso, a região metropolitana de Florianópolis tem 1.200.000 habitantes, né? Então, é bastante, eu acredito, claro, não é uma Rio de Janeiro, não é uma São Paulo, não é uma Belo Horizonte, mas para a nossa realidade de Santa Catarina, é uma região assim bem populosa, né? Pelo menos para o meu olhar, que sou daqui, né? E
o que quer dizer? E o meu bairro específico é bastante urbano. O que eu estou percebendo agora? Como voltou, assim, mais ou menos, assim, o comércio e tal, a impressão que eu tenho no meu bairro é que está tudo normal com máscara. Não tem? Então, o trânsito está normal. Qual é o seu O bairro? fluxo de Qual é o seu pessoas... bairro? Qual é o seu bairro, Gili? Areias. Areias. Aqui eu tenho 4 casos. Pois. Mas fala. Aumentou um, então. E... E aí, a impressão que eu tenho é que tá tudo normal com máscara. E desde o início da pandemia, eu não tinha saído ainda do meu bairro, né? Eu estava saindo uma vez por semana a pé, que eu não tenho carro para ir no mercado, alguma coisa assim. Eu moro com a minha família, então eles costumam fazer esses corres maiores, né? Mas hoje eu resolvi pegar uma peça de um... Eu sou ceramista, para quem não sabe, eu fui pegar de um outro ceramista que antes da pandemia eu tinha solicitado uma peça para ele, de cerâmica. E aí, como eu não estou tendo cliente, ele também não, eu quis... Poxa, né? Vou lá pegar essa peça do cara, levar o dinheiro para ele, né? Eu não vou usar a peça, porque ninguém está comprando nada, né? Ou quase ninguém, né? Mas eu vou lá buscar, porque da mesma forma que eu preciso de dinheiro, ele também precisa. E eu tive uma carona para esse bairro, que é um bairro bastante distante daqui onde eu moro. E eu levei um susto, porque assim, ó, o trânsito tá que nem os dias normais, assim, tá normal. Normal. Esse discurso de que tá tudo bem é bem frequente aqui, vamos abrir o comércio, senão a economia vai morrer e não sei o quê. Tem um pessoal muito irritado, muito férico, assim, né? Mas, assim, por exemplo, na minha casa, quem está ficando mais em casa sou eu, assim, né? Então, agora eu estou abstraindo mais essa situação, mas no início eu me sentia muito ansioso, porque eu estava me cuidando, mas os outros estavam entrando e saindo, né? Mas aí eu abstraí tudo isso e do jeito que dá eu estou me cuidando, né? É o que eu posso fazer por hora. E uma situação que o Indy não lembrou, mas ali na região dele, a cidade de Blumenau, que é uma das cidades maiores ali da região dele, quando abriram shoppings, que abriu tudo, abriu o comércio geral, né? E quando abriram os shoppings em Blumenau, lotaram os shoppings, né? Lá. E aí, 15 dias depois, duplicou a quantidade de casos de Covid lá em Blumenau, né? Cara, loucura isso, né? Impressionante um negócio desse. O pessoal ansioso por shopping. Aqui os shoppings também estão abertos, né? Oi? Mas essa informação, Gili, que você está compartilhando, ela revela como nós estamos vivendo tempos, ainda mais esses tempos pandêmicos, são tempos realmente paradoxais, entendeu? Eles não são nem só polarizados, eles são extremamente paradoxais, porque você tem contingentes populacionais, às vezes, com gente de uma cidade inteira que acredita piamente no poder público, ou não, cidades que não têm, está completamente divorciada do poder público, então, seja lá o que o prefeito falar, o governador falar, ou até que o presidente falar, não está nem aí, vai tocar a sua própria vida, né? E isso é reflexo, né, de um ethos de sociedade, de uma forma como a gente vive em sociedade, que já estava colapsado, né? Que já está, tipo assim, já deu o que tinha que dar, né? Porque assim, esse colapso desse ethos de sociedade vem diminuindo, né? Vem diminuindo a nossa sensibilidade para com nós mesmos e para com o outro, né? E vem nos tornando extremamente insensíveis para o comum, vamos dizer assim, né? Para o usufruto comum, insensíveis para com a própria vida, né? Seja ela não só a vida humana, para qualquer tipo de vida, né? E é interessante numa situação onde a gente, não sei se vocês pararam para perceber, mas com esse advento desse vírus hipertransmissível, né, que nós somos alimento para esse vírus, nós passamos a ser uma espécie em extinção. A gente passou a configurar dentro das espécies em extinção que o nosso modelo de sociedade por todo o planeta colocou várias e levou várias de extinção, inclusive as abelhas, como vocês sabem, estão em processo de extinção em função da forma como nós, né,
nós civilizados, espécie inteligente, sábia, né, Homo sapiens, nós estamos vivendo, né, ou sobrevivendo a essa maluquice toda que a gente criou como sociedade, né? Então, é interessante a gente perceber todos esses aspectos e perceber como o comportamento, né? Como é que é o comportamento das pessoas. Quer dizer, é aquela coisa do Titanic afundando e a banda tocando, entendeu? Tipo assim, tem esse aspecto da banda tocando e tem o aspecto do cara que antes de afundar já está jogando o bote salva-vidas para sair, porque vai afundar a qualquer momento, né? Então, você tem esses dois comportamentos ao mesmo tempo agora, né? É muito interessante. Tem. E sobre esse ethos, né? Esse ethos do anterior, né? Para a gente não entrar dentro de minúcias, mas eu acho que é entendido, né? A Alcineide falou com bastante clareza sobre isso, né? Eu percebo o seguinte, que há alguns anos isso tá em decadência, claro, isso já faz há muito tempo, mas há alguns anos está vindo com muita força isso na nossa sociedade brasileira, né? E com a pandemia houve uma urgência disso, desse anterior querendo se reafirmar, né? Olha, nós estamos aqui desesperados, né? Por favor, precisamos nos fixar, né? Olha nossas regras, nossas leis, lá, né? Isso é triste, né? Mas, enfim, que bom que é paradoxal, né? Para além da dualidade que a gente já percebe, né? Exatamente, isso mesmo. Aproveitando a deixa, eu vou perguntar para a Laura se ela se sente confortável para compartilhar um pouco. Primeiro, perguntar onde ela mora e compartilhar um pouco de como ela está enxergando tudo que ela está vivendo até agora, né? Em termos de... aí, no caso, se para ela é apenas, de fato, uma quarentena, um resguardo, está mais como lockdown mesmo, está fechado dentro de casa. Como é que ela está sentindo tudo isso, né? Como é que você está sentindo esses entrecaminhos desses tempos que nós estamos vivendo, né? Porque é evidente que a gente não vai voltar a ser exatamente como nós éramos até dezembro de 2019, né? Então, 2020 deixou de ser apenas um ano novo, né? Deixou apenas de ser um ano novo e apenas o início da terceira década. Passou a ser uma outra coisa, né? De repente passou, quem sabe, ser até um marco civilizatório para a gente, um outro marco civilizatório. Então, como é que você está sentindo tudo isso, Laura? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, marco histórico com certeza será, né? Já estamos vivendo isso, né? Uma vez são raras as vezes na história que existem essas pandemias. Existem, mas assim, né? Algo que vai ficar para gerações, o que a gente está vivendo agora. Então, eu sou de Curitiba, mas eu estou na Bahia, eu estou na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. Então, aqui é bem menor, né? Não é uma cidade grande como, né? Enfim, como Rio, Curitiba, São Paulo. E aqui também não tem estrutura de hospital, nada. Inclusive, as pessoas que estão nesse vilarejo onde eu estou agora, elas precisam viajar 1h40 para o hospital mais próximo, né? E esse hospital tem 10 leitos e atende 30 municípios. Então, por isso o pessoal está com muito medo, assim, muito, muito medo, porque se alguém pegar, pode passar para todo mundo, porque aqui é muito pequeno. E tem muita gente querendo vir de São Paulo, Salvador, para passar a quarentena aqui. Então, os próprios moradores começaram a se organizar e fazer barreiras de voluntários na estrada, impedindo as pessoas que entrassem, turistas, porque aqui tem muito turismo, né? Eu cheguei aqui para dar aula numa escola, sou jornalista e dou aula de línguas também. E a ideia é, enfim, fazer alguns projetos aqui na Chapada e dar aula e também fomentar o turismo sustentável, enfim. Mas aí cheguei aqui 2 semanas antes da quarentena, caí no meio da quarentena aqui. E eu vejo as pessoas assim, se dividem entre quem está com muito medo, na Chapada Diamantina, no Vale do Capão aqui, mas assim, é Palmeiras o município. É lindo, mas os pontos turísticos estão fechados, né? Porque eles não estão querendo que as pessoas... Que sonho passar a quarentena aí! Mas agora tá frio, tá mais chovendo do que outra coisa, a gente não consegue tanto ir para as trilhas, cachoeiras, mas existe essa possibilidade sim, quando abre o sol a gente já sai correndo
e vai. Mas muitos pontos turísticos estão fechados, muitas pessoas estão com medo, outras pessoas estão ainda fingindo que nada está acontecendo, se encontrando, mas se encontrando em pequenos grupos, né? Fazendo fogueira juntos. Mas, assim, eu acho que todo mundo está tão isolado aqui naturalmente, né? Que nesse momento de pandemia, até conversei com algumas pessoas, elas não sentiram a diferença, porque elas já ficavam em casa mesmo. Então, daí esses pequenos grupos se reúnem como as famílias estão se reunindo, algumas, né? Nas cidades grandes, quem sente de fazer esse isolamento em conjunto. Então, é bem peculiar estar aqui, assim, na Chapada, num lugar pequeno. Fazem fila no mercado, claro, só pode entrar 3 pessoas por vez, está tudo fechado. Só a farmácia e o mercado aqui Tandinha estão abertos. E, assim, pessoal, agora virou obrigatório o uso de máscara. Semana passada, antes, uns usavam, outros não usavam, né, na rua. E o que eu posso mais dizer? Mesmo assim, tá vindo uns turistas por trilha, meio escondido. Tem o pessoal jovem que não tá levando muito a sério e que vão de um lugar para outro para Chapada, e daí os nativos ficam irritados, assustados. Então eu vejo que tem assim esse misto de uma parte da população que não tá nem aí, mas que eu diria que é a minoria, uma boa parte que está com muito medo, mas muito medo mesmo, que daí até começou uma coisa assim, por exemplo, deles veem alguém na rua que eles acham que a pessoa não é morador ou que tem cara de gringo. Já tenho relatos de amigos que falaram, olha, a gente está sentindo como um bacurau, assim, do pessoal contra pessoas estrangeiras, mas na verdade a gente está aqui porque a gente não conseguiu sair ou porque já morava aqui. Então também está tendo esse movimento de, assim, como que eu posso dizer, uma raiva de estrangeiro. Se aparecer algum estrangeiro, é tua culpa, você trouxe o vírus, você não sei o quê. Então também tá tendo essa dinâmica aí. Interessante. Legal essa história dos lugares, tá virando um novo Bacurau, né? Ah, sim. Então, essa sensação. Agora eu vejo que, pelo menos aqui, a gente ainda sai para fazer algumas trilhas, ainda vai para uma outra cachoeira que é pertinho de casa, um rio. E eu já pensei em voltar para Curitiba, porque também bate um isolamento. Mesmo assim, bate aquela bad, mesmo assim, mesmo vocês estando na natureza, né? Só que daí eu penso, nossa, eu vou voltar para Curitiba e ficar totalmente trancada, daí é pior ainda. Então, aqui ainda dá para dar uma respirada, né? Mas mesmo assim as pessoas já estão pirando. Mesmo podendo fazer uma trilha ou outra, tem muita gente comentando que está se sentindo deprimido, muita gente comentando que está se sentindo com energia baixa, muita gente tentando entender os fluxos aí espirituais ou não, o que está acontecendo. Tem gente que acha que o Covid é totalmente sei lá, essas várias teorias de conspiração, né, também surgindo por aí, que seria uma tentativa do Estado de controlar mais as pessoas e que o Covid nem existe, não sei o quê. Aqui tá tendo muita dengue também, então é difícil você saber quem tá com dengue e quem tá com Covid. E outra coisa curiosa é que também tem um pessoal querendo levar bem a sério, né, que são os guias, que tem a associação dos guias, eles são como se fossem bombeiros, policiais, tudo. Mas, na verdade, eles são guias, mas eles fazem o papel, porque aqui não tem polícia, aqui não tem bombeiro, aqui não tem nada, né? Então, são os moradores que são guias, que pegam o papel de liderança e começam a fazer essas barreiras, começam a conscientizar a população, tentar que não venham turistas e tal. E eles descobriram também que a prefeitura local recebeu ordens do governo para não passar os números reais de Covid. Então, tem 90 pessoas doentes, só que não tem hospital, então tem isolamento em casa. 5 só fizeram o teste e a prefeitura não está querendo liberar o resultado do teste. E ainda fica dizendo que aqui não tem Covid, que está tudo bem. Não abriram o comércio, mas ficam com esse papo de que está tudo bem. Esse é o papo das autoridades locais. E daí, uma médica que começou a questionar muito isso, que é a médica do postinho, aqui tem um postinho de saúde, ela começou a questionar muito isso, entrou em
embate com o secretário de saúde, que é um cara assim que não entende nada, que ele é bem... Enfiaram ele naquele cargo depois que ele fez muita cagada em um outro cargo, e daí enfim, não tem onde pôr esse cara, bota ele ali na saúde. E daí ela foi demitida, então também tá rolando esses atritos aí de politicagem mesmo, e daí ela e outros médicos estão falando que os números no Brasil, em geral, estão sendo escondidos, e que tem outros números e que próprios médicos e próprias pessoas dos postos de saúde que querem realmente falar o que está acontecendo, tem essa coisa do governo de tentar abafar, né? E daí como que se vai obrigar a mostrar os números ou não, né? Então tem todos esses conflitos. Com certeza, com Cara, certeza. que loucura, né? Agora... A gente sabe que essas coisas acontecem, né? Que loucura, cara. Mas uma coisa é você ouvir diretamente alguém que, né, ouviu direto da fonte ali, né? Uma pessoa que está vivendo isso no dia a dia. Que absurdo. Mas fala, Alcine, desculpa, eu te cortei. Não, só lembrando que apesar da gente estar num colapso funerário aqui em Manaus, que não tem caixão para todo mundo, eu acabei de perguntar do meu esposo os dados oficiais hoje, quantas mortes? 1.004 mortes ao todo da quarentena. Isso não é possível diante, então está tendo subnotificação com certeza, com certeza. É por isso, gente, que eu entendo que essas conexões, esses encontros que a gente faz de forma subterrânea, P2P, né, peer-to-peer, entre para com pessoas, né, eu considero isso muito importante para a gente realmente sentir a pessoa, né? Então, assim, eu estou ouvindo aqui a Laura, eu estou sentindo onde ela está, estou percebendo como é que ela está lidando na realidade da cidade que ela está, né? Na realidade da cidade como um todo e das pessoas com que ela está convivendo. A mesma coisa a gente sentiu com o Alcineide, compartilhou, a mesma coisa com o Gili, a mesma coisa com o Paulo, né, com o Indy. Eu julgo isso muito relevante mesmo, até para a gente poder se acolher mutuamente, né? A gente poder se acolher de fato e nos humanizar, porque não adianta, a grande mídia, a velha e colapsada grande mídia, trabalha tudo na base de Big Data, tudo na base de estatística, tudo é número, né? E tudo é o que, digamos, a autoridade constituída, seja legislativa, judiciária, executiva, coloca no press-release, né? Ou seja, divulga como sendo a coisa a ser feita, né? Ou a realidade a ser mudada. E, no entanto, nós, exercendo a cidadania de uma forma muito mais ampla, muito mais multidimensional, muito mais complexa, a gente consegue, né, gerar esses fluxos interativistas, gerar essas redes empáticas de suporte mútuo, que independentemente, né, do que emana, digamos assim, né, do chamado poder público, ou do que vem do mercado, dessas duas entidades que nós criamos para esse ethos de sociedade que ainda bem está morrendo de alguma forma, né, morrendo de muitas formas, a gente consegue, né, não só a gente consegue perceber nas falas, nos olhos, mesmo que na base de bits e bytes um dos outros aqui, a gente consegue perceber o quanto a gente, de fato, valoriza e valora a vida, né? A nossa vida e a vida de uma forma geral. E eu acho que esse tipo de dinâmica é a dinâmica que está sustentando, né? E que está espalhada aí por todo o planeta, porque acreditem, tem milhares, centenas de milhares de pessoas que estão fazendo coisas muito semelhantes ao que nós estamos fazendo aqui agora, né? Independentemente do que os líderes globais, né, estão tramando geopoliticamente, né, nesse tabuleiro velho, carcomido, da guerra, né? Enfim, é muito louco isso tudo. Então é muito bacana, Laura. Obrigado aí por você ter compartilhado, né? Deu para sentir, você descreveu de uma forma muito viva, né? Contextualizou de uma forma muito viva como é que você está vivendo a realidade que você está sentindo aí na cidade, que você está em Palmeiras, né, no Vale do Capão, como é que você está sentindo aí, como é que isso está acontecendo no dia a dia. Você teria um número assim de quantidade de pessoas que moram em Palmeiras? Você saberia dizer? Aqui no Vale do Capão é porque Palmeiras é uma cidadezinha aqui do lado, mas para você colocar no Google Maps é mais fácil dizer que aqui é um município ainda de Palmeiras. Mas aqui tem em torno de 2.000 habitantes. Uau! É bem pequenininho. Uau! É praticamente para conhecer todo mundo. Os meus planos
Meus planos antes da pandemia era ir em setembro aí para o Capão. Só que eu acho que vai ser adiado. Também acho. Tem gente dizendo que em setembro vai estar melhor, e agora eu vi uma notícia que só em dezembro que vai realmente, que vão ser os últimos casos, não sei. Aí uma curiosidade. Mas não é só isso, né? Mas não é só isso, agora quebrou financeiramente também, né? Então não tem mais setembro. Aí, né? Sim, para essa coisa de. Porque aqui eles estão loucos por que venham, né? Na verdade, que isso passe, que venham, porque aqui todo mundo vive de turismo. Então, tem muitas pousadas aí que já estavam preparadas para, por exemplo, junho, que enche, que tem São João, ou até antes eles encheram todos os armazéns, fizeram reforma e agora está totalmente vazio. Daí depende também do público, se o público vai conseguir ter grana para vir, né? E aqui eu também acho que eles vão fazer várias promoções, então não sei, mas tá um desespero bem grande, assim, os guias e as pousadas, os hostels. E também aqui tá proibido, né, de você hospedar. Então, quem hospedar perde o alvará. E como tem competição entre um local e o outro, tá bem rígido isso. Tem umas pousadinhas que ainda estão hospedando, mas só hospedam quem já tá aqui, e daí só por um tempo, e daí tudo mais escondido. Então, realmente, o turismo, nossa, esse setor acabou. Uma curiosidade, Laura, como é que você se sincou a essa dinâmica aqui, esse encontro hoje? Foi através de WhatsApp, Messenger, Telegram? Através do WhatsApp, porque eu participo de um grupo de comunidades urbanas, e daí eu vi ali o chamado que alguém postou. E daí eu falei, vou entrar. De curiosa, assim. Então, bem-vinda aqui. Essa é uma dinâmica, esses encontros acontecem toda segunda-feira a partir de 8 horas, né? Tá ligado a uma iniciativa chamada Sem Covid-19, e nessa iniciativa a gente vem mapeando vários mapeamentos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Vem realizando oficinas virtuais, o que a gente chama de oficinas locais, né? Onde nessas oficinas, no final, você pode testar um outro tipo de dinheiro, um dinheiro de reconhecimento, chamado token E2C. Está até aqui na imagem aí que você pode ver, né? Que é um token que não tem razão econométrica, é baseado na interatividade, do elo empático entre as pessoas e que valora o usufruto comum como riqueza. Então, se você tiver alguma coisa para compartilhar, algum conhecimento, alguma experiência, sinta-se convidada a fazer uma oficina local, tá? Na dinâmica da iniciativa Sem Covid-19, que no final as pessoas que chegarem vão reconhecer e vão emitir esse token, vão liquidar, ou seja, te dar acesso a várias coisas, entendeu? Então, é um tipo de economia baseado na empatia, né? É um tipo de economia baseado numa dinâmica gregária, né? E a gente chama isso de uma microeconomia regenerativa, né? Então, seja bem-vindo aí, dá para você conhecer um pouquinho, se você quiser, quem puder aí, colocar o link do Grupo FB da estação no Facebook, no chat, para ela poder dar uma acessada. A gente pode se falar por lá, pode se ligar. Muito bacana. Obrigado aí. Seja muito bem-vinda, tá, Laura? Obrigada. Eu tava pensando numa coisa aqui, gente. Não sei se é teoria da conspiração ou não. Ligado à tecnologia, né? Todo mundo deve ter reparado já aqueles satélites que estão sendo soltos, né? Os Starlinks, né? No céu. Ontem mesmo eu vi aqui, contei 37. Na primeira vez eu contei 41, todos alinhados, um atrás do outro certinho. Ontem eles passaram em forma triangular, né? Um em cada ponta e outro embaixo, dois em outra ponta e outro embaixo, tudo em triângulo, andando perfeitamente assim, né? Isso é para fazer um cronograma, né, da viagem, do curso deles, para ir regulando fatores de tempo, velocidade, distância, tudo, né? Depois eles fazem, por exemplo, um controle com um batalhão desses satélites, depois soltam os outros e todos vão seguir o mesmo cronograma de distanciamento, espaço, velocidade, tudo, né? Por um lado, vai ser uma grande tecnologia que eles estão lançando aí, que é a 5G ou 6G já, né? Que vai ser para nível internet, altamente rápido. Qualquer coisa que você baixar em 1 segundo vai estar acontecendo, né? Os carros da Tesla que funcionam automaticamente, sem piloto, vão estar conseguindo funcionar e operando 100%, né?
certinho. Os caminhões autônomos também, né, que já estão sendo lançados, que vão poder funcionar com essa tecnologia. Eles vão poder vir de São Paulo aqui para Jaraguá, descarregar mercadoria e voltar só pelo GPS. Beleza, é ótimo, por um lado, ruim pelos outros. O que vai acontecer com esses motoristas, né, que trabalham nessa linha aí, né, de vai e vem, de transporte e tal, porque muitos empresários vão preferir dispensar o motorista para contratar um caminhão desse, que no máximo vai dar manutenção, né, mas ele pode trabalhar 24 horas, o que uma pessoa não pode. Então, já não vai precisar pagar seguro-desemprego, salário nenhum para nenhum funcionário, caso de acidente, não vai precisar indenizar ninguém, né? Então, por um lado, é bom, pelo outro é ruim, mas o que me preocupa mais ainda é que me falaram que a frequência que essas antenas emitem, né, que é que está causando, abrindo acesso a essa pandemia, porque se vocês forem analisar assim, um pouco, né, da eletrônica, a vibração, a ressonância eletromagnética, a vibração e tal, né, ela ressona com as células, né? Então, depende da vibração que é usada, ela vai ressonar e vai reagir com as células. Então, muitos testes já foram feitos em laboratórios, até o Exército já fez, que se chama o MK Ultra, que são testes de vibrações sonoras impostas nos seres vivos, né? Eles fizeram com os milicos deles lá, né? Vários testes, né? Então, por exemplo, tem vibrações que você não ouve, você não escuta, mas a tua retina vai começar a vibrar, aonde você vai perder a visão momentaneamente daquilo, na hora, né? Então, para que seria usado? Para ataque, para guerra. O batalhão está vindo ali, eles jogam a vibração, todo mundo fica com a retina embaçada, ninguém vê nada e pronto, né? Perde a guerra. Então, já foram feitos vários testes a níveis psíquicos, então eles sabem o que as ondas e as frequências fazem nas pessoas. Tem frequências que abaixam a imunidade da pessoa. E estão dizendo que essas ondas de 5G e de 6G, que parece que vai ser lançada, né? Que já está sendo lançada, quando entrar em funcionamento, essas ondas 6G, elas mexem diretamente na nossa célula, eliminando, diminuindo a captação de oxigênio, a produção, né? Levando as pessoas, quando já tem algum problema respiratório, insuficiência respiratória mais grave, porque essa frequência ela elimina, né? Ela vai diminuindo o oxigênio, né? E seria a 5G, né? A 5G que está sendo espalhada por aí por tudo, né? Isso me preocupa bastante também, porque seja ou não seja que esteja liberando alguma coisa do corona e tal, né? Mas o que ela pode trazer no futuro, né? Isso é uma preocupação muito grande, porque a frequência mexe muito, e pode ser feito coisas assim incríveis, né? Com vibrações, assim, com frequências. Então, isso me preocupa bastante. Eu acho e tem a conspiração. David Icke é um americano lá que fala muito sobre isso, que é um cientista que pesquisa isso tudo, né? E ele jura de pé junto que desde que lançaram a internet 5G, que começou na China, é que começou essa pandemia. E tudo coincide com os outros lançamentos de radiofrequências, né, no céu, quando teve aquela primeira gripe a espanhola, né? Também parece que foi bem numa época onde foi lançado frequências no ar para telecomunicações. Então, cada vez que lançava uma frequência, né, batia no corpo, daí as pessoas têm baixa imunidade, outras não têm, fragilidade a isso, outras têm. Então, é assim que vai, né? Não sei o que vocês acham. Bem, assim, achar por achar, eu prefiro nem proferir assim nenhum tipo de opinião, porque assim, quando é um assunto trata-se de tecnologia, sabe, Luigi? Eu prefiro investigar primeiro, como você faz também. Eu prefiro investigar e entender minimamente do que está sendo falado, colocado, né? Conversar com gente que detém algum conhecimento, né? Pelo menos aquele plano mais científico, né? Conversar com pessoas que não estão apenas no plano científico, mas têm uma sabedoria de vida e conseguem, ou já viveram situações parecidas, vamos dizer assim, na sua vida, né? Para sentir com elas como é que foi isso, para aí sim, digamos, ter algum entendimento sobre, porque a gente está vivendo em tempos, o que mais tem é desinformação e fake news, né?
O que mais tem é isso. E são tempos propícios assim para justamente o que você acabou de falar, para teorias de conspiração, né? O David Icke, que você acabou de falar, ele na realidade não é americano, ele é inglês, né? Ele é um cara que eu conheço ele já há um bom tempo, assim, acompanho o David Icke há bastante tempo, ele está aí desde os anos 90 falando o que você acabou de falar do século passado. Ele tem, se tem uma coisa que você pode falar do David Icke é tirar o chapéu para a consistência do cara. O cara fala as mesmas coisas há bastante tempo, ele só vai evoluindo os tópicos, né? Vai por diante. Se de fato tem um grau de verdade do que ele está falando ou não, eu não saberia nesse momento dar uma opinião sobre isso. Apesar de eu ser um cara parecido com você, eu investigo muito tudo que está ligado a ciências abertas, a open science, não só aqui no Brasil como fora, né? Mas eu tenho amigos que trabalham com operadoras, com telecomunicação, que já me falaram sim que é aplicado, né, por diversos exércitos, principalmente o exército americano, diversas forças armadas, frequências de som que são danosas, né, para qualquer espécie de vida, não só para a vida humana, né? Assim como tem guerra química, né, tem guerra biológica, você tem guerra sônica, né? Então isso eu sei, não é de hoje que isso acontece. Inclusive que existe todo o mercado negro, né, de fornecimento, digamos, das tecnologias que o exército americano não usa, né, para vender para ditadores sanguinários na África, etc. É brincadeira. Isso tudo a gente fica sabendo, sabe que existe, né? E sabe que o arsenal é grande. Mas eu diria para você que, hoje em dia, o principal arsenal que está sendo usado está sendo nas tecnologias de informação e comunicação, dessas grandes plataformas, né, corporativas, como Facebook, né, como Google, né, como Twitter, onde, através de inteligência artificial, de algoritmos extremamente sofisticados, que mapeiam o seu comportamento, né, o comportamento de navegação, e com tecnologias agregadas que conseguem monitorar você mesmo quando o celular está desligado, né, mesmo quando você está com a câmera desligada, monitora você o tempo inteiro, né? Isso aí é sabido também. Isso também é sabido. Verdade. Então nós vivemos esses tempos. Assim, tempos de um tipo de sociedade, né, baseada num ethos guerreiro, num ethos de inimização de tudo e de todo, o tempo inteiro, né? Lado E, lado B e lado A, não é isso? Lado B, lado A, esquerda, direita, e vai por diante. Eu acho que assim, a gente, e tudo que nós estamos vivendo hoje, no meu entendimento, ele é muito fruto desse ethos doente, né? Desse ethos que flerta mais com a morte do que com a vida, né? Flerta com a morte de outras espécies, com a nossa própria morte o tempo inteiro. Nós estamos vivendo um pouco da morte disso. E, evidentemente, quem está em posição de poder, né? Poder político, religioso, seja qualquer tipo de poder, a fazer de tudo para se manter nesse poder, né? A fazer de tudo para continuar, digamos assim, tentando fazer algum tipo de controle e comando, né? Continuar, manter, digamos, o status quo das coisas como estão, certo? Mas eu acho que, como eu falei há pouco, como vivemos tempos paradoxais, já tem muita gente que ali no campo da noosfera, que é o campo dessa consciência, da mente social, né? Não só da mente social da nossa espécie, né, mas de toda forma de vida, nós já estamos acessando que é possível, sim, a gente viver de outra forma nesse planeta, né? Estarmos aqui de outra forma. Então, eu vejo tudo isso com esses olhos. Isso com os olhos de que nós estamos diante de uma oportunidade ímpar, né, de acelerar, digamos assim, tudo aqui, toda essa nossa projeção de uma vida, digamos, de fato regenerativa, restaurativa, de uma vida mais humanizada e humanizante, por entre vários mundos sociais. Essa, inclusive, sabe, né, a proposta de valor do NetWeaving, né, da animação em rede da estação experimental, da Deuslat. Então, assim, e esse token da C conversa exatamente com isso, né, para gerar essas microeconomias regenerativas. Mas, enfim, gente, muito bom estar aqui. A gente já está indo para o final, né? Literalmente. Eu sei que a Dero chegou no finalzinho. Então, como ela chegou no finalzinho, eu vou pedir para a Dero, se ela quiser, obviamente, se ela quiser compartilhar alguma coisa de como ela está sentindo, né? Toda essa dinâmica
de quarentena e lockdown que nós estamos vivendo e como isso conversa, né, com o que está morrendo, com o que está nascendo, fica à vontade. Senão a gente já dá aquele alô final, cada um dá um tchauzinho e damos por encerrado esse nosso 8º encontrão local da iniciativa Sem Covid-19. Como é bom te ouvir, Vinícius. Eu estava vendo alguns vídeos da estação e é emocionante, tipo, ver essa interação ainda acontecer. E de forma sempre muito orgânica, muito humana. Eu entrei bem no começo, já fiquei animada com o Chapada Diamantina da Laura e eu imagino que deve estar sendo difícil não desfrutar desse paraíso aí, né? Tendo que ficar em isolamento. É uma complicada, mas faz parte, né, das nossas escolhas. Hoje eu queria ter sentido um pouco mais, talvez eu tenha que entrar mais cedo, mas eu tive um compromisso. Mas essa sua abordagem do que a gente está passando nesse isolamento é uma coisa que está muito batida, mas que as pessoas estão falando, esse reencontro aqui dentro, tá vindo coisas, pelo menos para mim, né? Que foram ideias abortadas, que eu abortei, porque eu falei assim, não tô querendo fazer isso mais, então deixa pra lá. E elas estão sendo reacendidas e estão tomando uma outra vida, como se esse momento fosse um momento importante. É como se eu tivesse criado alguma coisa que fosse para esse momento e não para aquele momento passado. Eu não sei ainda, eu não estou interagindo tanto com as pessoas, mas vejo que algumas que eu converso, o problema maior mesmo é o relacionamento, que as pessoas estão tendo dificuldade de convivência e sempre algumas botando a culpa no outro, mas eu acho que eu estou mais mental agora, então talvez não saiam umas coisas tão sentidas, mas eu estou só reproduzindo que a frequência é as pessoas estarem ainda querendo fugir para olhar para o outro, em vez de olhar para si. É duro, dolorido, fere pra caceta. Mas é um processo, como qualquer outro, que a gente escolhe passar ou não. Então é isso. Acho que estou mais séria hoje. Opa! Não, eu diria que assim, existe um estado, assim como existem 4 estados da matéria, né? Você tem um líquido, você tem um gasoso, você tem um sólido e você tem o plasmático, né? O plasma, né? Então tem dias que nós estamos mais plasmáticos, né? A gente está no entreestado. E esse entreestado deixa a gente assim, sem uma definição de humor, né? A gente não consegue sentir se está bem, se está mal, né? É um entreestado que a gente normalmente dá o nome de liminal, né? A gente fica num estado liminal, é um estado que conversa com as coisas que estão morrendo e com as coisas que estão sendo plantadas para nascer. Então, assim, eu sinto pelo menos dessa forma, sabe, Deru? É um estado assim, mais ou menos. Então, assim, passando aqui, perguntando para o Gírio, já que a Gírio abriu ali o mic, Gírio, manda aí. Sim. Então, sobre essa fala da Deru, né, de a gente estar olhando para determinadas questões ou não, eu penso que nós estamos num momento da história, eu sinto isso, pelo menos eu tenho a impressão, né, e com as pessoas que estão na minha volta, de que o ou não é mais difícil agora, né? Você pode escolher olhar para isso ou não, mas o ou não agora está muito dificultoso, né? Então, eu acho que é olhar para as coisas e quando você decide não olhar, eu acho que fica mais dificultoso do não olhar, né? Eu tenho
tá meio difícil este lugar, assim. Não sei se eu dei a entender, né? Deu sim, querido. Deu sim. Deu sim. Aí vou aproveitar esse ou não, né? Essa dificuldade do ou não e perguntar para a Alcineide como é que ela tá, se ela está se sentindo acolhida hoje aqui, né? Por todos nós. E de que forma que ela está se sentindo acolhida, na medida que eu acho que desde o primeiro contato, né, Alcineide, você teve aí foi uma coisa bem, digamos assim, empática e profundamente empática, né? E aí seria legal ouvir você e te sentir para a gente. A gente sempre quando eu consigo participar, né, que não é sempre, mas sempre que eu consigo participar é muito bom ouvir vocês todos, assim, acho que nunca é uma coisa à toa, sempre eu tiro coisas muito positivas e é agradável ouvir vocês, de verdade, assim, é muito bom esse exercício de parar um pouco e conversar. E desde quando eu cheguei aqui, eu não tive oportunidade de falar do jeito que eu falei hoje, assim, as coisas que eu falei, até achei que foram íntimas demais depois, mas depois senti que fui recebida. Isso é muito bom também, assim, e é muito gostoso saber do que está acontecendo na Bahia, do que está acontecendo no sul do país, poder também matar um pouco a saudade. O Vinícius não tem sotaque, não, mas saber um pouco do pessoal que está aí, né? Mas acho muito legal esse clima de a gente estar tão pertinho, né? A gente cria um ambiente de estar junto, e isso é bem, bem legal. É sempre muito uma experiência afetiva. Por mais que a amiga falou que ela tá racional hoje, mas não, eu consigo sentir vocês próximos, assim, isso é bem gostoso. Isso eu acho que é um aspecto que está na própria essência do NetWeaver, né, da animação em rede da estação experimental, quer dizer, que esse não lugar, sabe, Alcineide, da localidade, né, do glocal, né, o glocal que não é o local nem é o global, mas é planetário, pode ser acessado de várias formas, muitas perspectivas, através de diversos mundos sociais, né? E essa dinâmica, ela acontece, você sabe, né, há 6 anos. Então, são várias, digamos assim, vários organismos locais que se acolhem, que cocriam, que se expandem, planeta fora, né, aqui na dinâmica da estação. Então, isso por si só é bem interessante ouvir de você. Aí, aproveitando, eu vou puxar a bola aqui para o... Eu ia puxar para o Verli, mas o Verli já caiu. Puxando a bola aqui para a Laura. Laura, a gente vai finalizar com você, Laura. E o que é para eu falar? Não, o que você quiser falar, como é que para você está sendo, como é que foi esse seu breve, digamos breve, porque você chegou um pouco mais para o finalzinho, meio para o final, esse breve contato aqui desse encontro, né, da proposta em si. Como é que você sentiu você sentiu acolhida de fato ou foi apenas você ainda está tateando para entender do que se trata? Como é que está isso para você? Aí a gente já finaliza contigo mesmo, assim, o encontro aqui. Tá certo. Não, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, vendo o grupo e vendo até a Andréia, que eu conheço, tem o Vida, que eu também conheço, algumas pessoas aqui, e vendo como está bem estruturado, né, tudo isso, então estou achando bem incrível, porque eu participei, também conheço, tem um outro grupo que também está se reunindo para ter um espaço de conversa e escuta empática para quem surgir, né, mas eles não estão tão estruturados assim, ir anotando, e essas oficinas, em uma linguagem mais elaborada, então eu estou surpresa, estou ainda entendendo um pouco, mas estou saindo surpresa, assim, pena que eu não entrei antes.
Não, mas não tem essa, né? Eu acho que é a hora que a gente se conecta mesmo, né? É no tempo de cada um e quando acontece a conexão, né? Então tá bom. Gente, é isso. Boa noite para todo mundo. Fiquem bem, tá? Se cuidem, né? Cuidem-se, por favor, muito importante, né? São realidades completamente distintas. E semana que vem, segunda-feira, a partir de 20 horas, nós teremos o 9º encontrão local da iniciativa Sem Covid-19, que está ligada a uma iniciativa maior, que é essa que você acabou de ver, Laura, que é a animação em rede da Estação Experimental, né? Da E2 Glides. Então, gente, beijo no coração, fiquem bem, tá? E a gente se conecta a qualquer momento. Beijo. Valeu! Tchau para Beijo. todo mundo. Tchau para Beijo. todos. Beijo, Valeu. beijo. Tchau. Abraço, galera. É. Próximo. Abração.